Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Ok, queridos, vamos abrir a Bíblia juntos, depois desse momento tão agradável de louvor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. João, capítulo 6. É só uma reflexão da parte de Deus para que traga uma edificação aos nossos corações. João 6, versículo 66 em diante, está escrito: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pai, nós Te damos graça por esta palavra. Fala aos nossos corações conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, porque por essa razão nós nos encontramos nesse lugar, para ouvir tão somente a Tua voz em nossas vidas. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, na narrativa que antecede o versículo 66, Jesus está revelando a essência do verdadeiro Evangelho. E essa essência traz um certo desconforto, uma espécie de constrangimento aos corações daqueles que anseiavam somente as bênçãos e não o próprio abençoador. De modo que uma multidão de numerosas pessoas começaram a se espalhar e pouco a pouco deixaram a presença de Cristo. Pouco a pouco simplesmente sumiram, desapareceram e, pelo que o texto nos diz, fica somente os apóstolos. E nós sabemos que havia uma certa aglomeração de multidões que vinham de vários lugares, de várias regiões, para ouvir Jesus, para sentar-se ali, receber as palavras que eram por ele pronunciadas. E de repente, quando ele trata sobre o verdadeiro Evangelho, essas pessoas somem, essas pessoas desaparecem. Eis aí, logo de início, a diferença dos seguidores para os discípulos. Os seguidores, eles buscam a bênção. O discípulo, ele quer o abençoador, né? Os seguidores, eles simplesmente, né, não têm compromisso. Os discípulos, ao contrário, eles se envolvem e também se comprometem. Agora, a grande questão aqui é que nós percebemos que Jesus não está preocupado com popularidade. Jesus não está preocupado com unanimidade. Eu fico imaginando, e essa é uma tendência minha ao ler o texto bíblico, né, contextualizá-lo à minha realidade. Eu fico imaginando qual seria a postura de muitos líderes religiosos, de muitos pastores, nos dias de hoje, ao perceber que quando se trata da palavra de vida, quando se trata da palavra da verdade, quando se trata da palavra eterna, as pessoas começam a ficar dispersas e pouco a pouco procurar outros lugares que atendam os seus anseios, os seus caprichos. Qual seria a postura de muitos líderes? Com certeza era correr atrás dessa multidão, ou então implorar aos apóstolos: por favor, não me abandone, não me deixe, eu não posso ficar sozinho. Mas Jesus não está preocupado com quantidade, e sim com a qualidade, ao ponto que os seguidores simplesmente sumiram. Jesus ainda olha para os apóstolos: e vocês, o que realmente querem? Ficar comigo ou querem me deixar? Confronta as convicções dos apóstolos, dos verdadeiros discípulos. E aqui o que nos surpreende são as palavras de Pedro,
Senhor, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O verdadeiro discípulo está saturado de todos os discursos religiosos que possam existir, porque nessa época existia os discursos religiosos sendo propagados pelos judeus, existia o discurso filosófico sendo propagado pelos gregos, existia os discursos políticos sendo propagado pelos romanos, mas nenhum desses discursos supria o vazio existencial, a lacuna na alma, a cratera no espírito que havia. Somente a palavra de Cristo era que trazia esse preenchimento, como dizia o filósofo matemático Blaise Pascal: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher, nada mais, porque é do formato, do tamanho exatamente de Deus. Nada mais, fama, sucesso, prestígio, títulos, dinheiro, glamour, nada disso poderá preencher o vazio existencial que há em cada vida, que há em cada ser. As palavras de Pedro são muito claras: nós não temos para onde ir. E quer saber? É assim que eu me sinto. O evangelho não é fácil. E Jesus nunca iludiu ninguém. A porta é estreita, o caminho é apertado. Porta espaçosa e caminho largo é aquele que conduz à perdição. Certa feita alguém disse bem assim: pastor, tem tanta pouca gente na igreja, e eu passei ali num evento de uma religião, era dia de um santo aí, tinha tanta gente na procissão. Por que isso, pastor? Eu disse: olha, o caminho é estreito, meu irmão, a porta é apertada. Ah, pastor, os eventos que se fazem, os shows lotam multidões, e porque os eventos da igreja, de cristãos, das igrejas, não tem essa mesma multidão? A porta é estreita, irmão, o caminho é apertado, não são todos que querem trilhar o caminho estreito, não são todos que querem ultrapassar a porta apertada que é desconfortável. Por essa razão, nós não devemos basear a nossa fé em quantidade, mas sim em qualidade. Jesus não estava preocupado com popularidade. Jesus não estava preocupado com unanimidade. Jesus estava preocupado, sim, e completamente comprometido com a palavra da verdade, que produz vida eterna àqueles que ouvem, que recebem e, sobretudo, vivem essa palavra. Por isso haverá momentos que o discurso será difícil, que o discurso será duro. Haverá momentos que nós vamos sentir o cajado, a vara e o bordão do pastor, do supremo e bom pastor sobre as nossas vidas. E quando esse momento vier, não seja como os seguidores que simplesmente o abandonaram, alegando que o discurso era duro. Seja como os discípulos, que é capaz de reconhecer que essa palavra é dura, mas é com amor, que o remédio que arde é para curar, e não para complicar ou agravar a situação que nós já vivemos. Todo princípio de tratamento é doloroso, todo princípio de tratamento é desconfortável. E quando Deus faz isso é porque Ele nos ama, porque Deus disciplina ao filho que ama. Mas em meio a essa palavra, algo me preocupa e eu preciso compartilhar hoje com os irmãos. É que em nossos dias já não é bem assim. Em nossos dias, em suma, o culto tem se tornado antropocêntrico, ao invés de teocêntrico. Ou seja, o homem tem sido o centro do culto, e não Deus. Ao contrário do que nós percebemos aqui, o compromisso de Cristo é com Deus. Deus é o centro, e não os anseios, as aspirações, os desejos e os caprichos humanos. De modo que nós temos que entender que o culto não é um show, o culto não é um espetáculo, o culto não visa
agradar a homens, visa agradar a Deus. Que a palavra, ela vem justamente desestruturar a nossa vida. Que a palavra bate no nosso coração. Não sei quantos de vocês sabem disso, ou já perceberam isso. Deus disse a Jeremias: não é minha palavra como um martelo que esmiuça a rocha. Você pega um martelo, dá uma martelada na rocha, o que é que acontece? Nada. Tenta a segunda vez, tenta a terceira vez, tenta a quarta vez, a rocha começa a se trincar. E vai tentando, de repente ela está despedaçada. Porque a palavra bate, meu irmão. E quando a palavra bate, ela causa efeito. Conforme está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que foi designada. Eu passei muito tempo visitando a igreja, e a palavra batendo, pá, e eu resistindo, e a palavra batendo, pá, e eu resistindo. Mas há um momento que vocês sabem tão bem quanto eu, não tem como resistir, porque quando a palavra vem, bate, ela nocauteia. E eu me senti completamente nocauteado pela palavra que é tão poderosa, a palavra que é penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer bisturi, do que qualquer instrumento cirúrgico, porque ela é capaz de invadir a nossa alma, de sondar o nosso coração, de perscrutar os nossos mais íntimos pensamentos. Certa feita, um esposo de uma mulher aqui da igreja, que não é cristão, e ela é uma mulher muito temente a Deus, me procurou e disse: pastor, eu quero saber. Eu disse: o que, meu irmão? Disse: eu quero saber o que minha esposa anda dizendo para o senhor acerca de mim. Eu disse: meu amado, para ser sincero, ela nunca me procurou, mas o senhor está falando lá no púlpito a minha vida toda. Aí eu disse: olha, meu amado, não sou eu, é a palavra. E a palavra que eu pronuncio aqui, às vezes eu não tenho a mínima noção do efeito que ela está causando. Mas entre o emissor e o receptor, esse canal, essa transmissão, Deus vai agindo e vai encaixando a sua palavra em nossas vidas de uma forma sobrenatural. E isso não é carapuça. Isso não é carapuça. E quando se trata de carapuça, o profeta de Deus, ele tem que pregar contra os fatos e não contra as pessoas. É aquilo que eu lhe disse várias vezes: se eu estiver pregando contra o pecado, que o pecador, possa conscientizar-se através da ação do Espírito, que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não ficar constrangido, de modo que em algumas situações eu já disse: olha, eu nunca vou deixar de pregar contra fatos. A minha intenção não é constranger pessoas, é pregar contra fatos. Então pecado sempre vai ser pecado, e não podemos dar outro nome ao pecado. O nosso compromisso é com a verdade. Se nós queremos sarar o povo, curar o povo, libertar o povo do engano, da farsa, do fingimento, desse caminho que aparentemente é maravilhoso, mas não passa de uma miragem, e o fim é abismo, o fim é morte, então a palavra da verdade tem que ser pregada, porque somente a palavra cura, somente a palavra sara, somente a palavra liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso é possível sim, através da palavra. Portanto, a evangelizadora tem esse compromisso diante de Deus, de não sermos antropocêntricos. A nossa intenção e motivação em fazer o que fazemos não é para agradar o homem, não é para impressionar o homem, não é para surpreender o homem, é para agradar a Deus. O culto, ele tem só um objetivo: a glória de Deus. E seja o que for que estejamos prestes a fazer, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor.
Então nosso compromisso é a glória de Deus, e não com essa visão antropocêntrica, como hoje tem surgido muitas igrejas a gosto do freguês. É uma igreja para os homossexuais, pastores homossexuais. Meu Deus, eu confesso, irmãos, que eu pensei que nunca veria esse momento. E hoje eu paro e penso, esse momento já chegou. Igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, igrejas protestantes históricas, fora as neopentecostais, todas aderindo a isso. Qual é a motivação? Agradar o homem. Líderes conhecidos nacionalmente e internacionalmente, hoje simplesmente aderindo a esses movimentos. E eles chamam isso de uma teologia inclusiva. É a teologia que inclui, e não aquela que exclui. Só que nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos o Evangelho completamente exclusivista. A mensagem do Evangelho é exclusivista. Jesus não nos deu opção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele mostrou que o caminho não tem atalhos. Ele nos mostrou que essa verdade não é ilusão. E que essa vida não é miragem. Portanto, não temos alternativa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Não há a neutralidade. É como aquela velha história do homem em cima do muro. A igreja dizendo, venha para cá, fazendo, o maior alarde, venha para aqui naquela maior euforia, venha para cá, olha, você é especial, você é importante. Do outro lado, simplesmente o inferno, com todos os seus exércitos de anjos caídos, em silêncio. E o camarada olhava para um lado, a igreja chamando, o inferno não chamava, e ele ficou curioso e perguntou, por que vocês não estão me chamando para o inferno? O diabo, fique à vontade aí, passe quanto tempo você desejar, quanto tempo você quiser, porque afinal de contas esse muro é meu. Ou seja, quando se trata de compromisso com Deus, não existe a postura de ficar em cima do muro. O fato de ficar em cima do muro faz com que você já esteja nas garras de Satanás. É verdade, irmãos. Por isso Jesus disse à igreja de Laodiceia, repreendendo, estou prestes a vomitar-te, porque és morna. Quem dera se fosse fria ou quente, mas és morna. E por isso estou prestes a vomitar-te. E tem muitas pessoas que querem viver nessa imparcialidade, nessa mornidão espiritual, sem se comprometerem completamente. Quando se depara diante da palavra, não resiste, foge, se esconde, porque a palavra ela vem para desestruturar, desequilibrar, ela vem para confrontar o nosso ego. E no dia que eu for a um culto e o meu ego não for confrontado, meu irmão, no dia que eu vier a um culto e não for tratado, no dia que eu vier a um culto e esse culto não me impulsionar para querer ser alguém melhor, alguém mais espiritual, meu irmão, é porque a mensagem desse culto não foi uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Porque Deus ele vem sempre com palavra de conserto, sempre com a palavra de correção. E se analisarmos bem os louvores hoje, nós vamos ver que, ao contrário dos nossos hinários, principalmente o cantor cristão, que trazia aquelas canções que tocavam na alma, hoje o louvor é completamente oba-oba, né? A maioria dos louvores é completamente movimentos. E tem uns louvores que são entoados em nosso meio, que incita revolta, que incita desaforo. Vocês já perceberam isso, ou sou eu que sou maluco nessa história? Tem uns louvores que incitam desaforo, irmãos. Vocês vão ver, pode esperar, o milagre de Deus na minha vida vai chegar.
É uns louvores e vai ter sabor de mel, e você analisa os louvores que incitam a revolta, incita, sabe, uma certa indignação com aqueles que nos afrontaram, enquanto o Evangelho manda ir até eles e perdoar. Mas ultimamente eu parei para ouvir alguns louvores e percebi que o teor é um desaforo, é um ar de desaforo, de deboche. E não é assim que o Evangelho nos ensina. E nós devemos ter cuidado com o que nós estamos cantando, para simplesmente não louvar mediante o nosso próprio ego. Vocês vão ver o que vai acontecer, pode esperar, Jeová vai fazer isso, vai fazer aquilo. São muitas canções. E a gente precisamos voltar à essência do Evangelho. E saber que o Evangelho não é isso. O Evangelho é perdoar. Porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se perdoar somente aquelas pessoas próximas, íntimas, e fizeres o bem somente a elas, que recompensa tereis? A gente tem que demonstrar o nosso lado cristão maior ainda com aquelas pessoas que não vou dizer que são os nossos inimigos, mas que são os nossos desafetos. Mostrar amor, mostrar perdão, e se for preciso andar mais uma milha, andaremos. Se for preciso oferecer a outra face, ofereceremos. Se for preciso dar até mesmo a nossa túnica para aquele que levou a nossa capa, isso nós faremos, para que em meio a tudo isso, o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas, sem orações imprecatórias. O que é oração imprecatória, pastor? É quando você olha para aquela pessoa que está te perseguindo e diz: Senhor, prepara e promove para o céu. Tem gente fazendo essa oração imprecatória. Tem gente já encomendando a alma da esposa, a alma do esposo, do patrão. Senhor, prepara logo, leva logo para a glória. Mas são diante das situações difíceis da vida que Deus nos dá a oportunidade de exercitarmos a nossa fé e revelarmos o Cristo que há em nós. Se você nunca passou por uma situação de odiar alguém, como é que você pode dizer que ama? Se você nunca passou por uma situação de sede de vingança, ao ponto de babar, com vontade de estrangular a pessoa com seus próprios dedos. Às vezes nós passamos por isso, somos homens. É ou não é, irmãos? Se você não passou por isso, como é que você poderá dizer que é capaz de perdoar? Se você não passou por momentos difíceis, que fez com que o velho homem suscitasse dentro de você, como é que você pode dizer que realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus? Por isso Jesus diz: Pai, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que os guarde no mundo. Algumas religiões propagam a ideia de que santidade é viver enclausurado em um lugar, isolado em um lugar. E aí tem muitos monges no mosteiro, tem muitos religiosos em iogas, em meditações, pensando que estão buscando a santidade. Mas na verdade, santidade é o que Jesus diz: eis que vos envio como ovelha para onde? Para o meio dos lobos vorazes, ferozes, silvestres, selvagens. Sejam, pois, simples como a pomba, porém prudente como a serpente. Ou seja, Deus não vai nos tirar deste mundo. É como a irmã que eu já contei algumas vezes aqui a sua história, que disse: pastor, ore por mim, eu sou uma policial, me colocaram num setor de muita animosidade, um ambiente hostil, muito complicado, onde não tem nenhuma cristã. Eu disse: irmã, eu oro, Deus faz com que ela permaneça nesse lugar, e que nesse lugar ela possa brilhar a tua glória em meio às
trevas, para que o teu nome seja glorificado através da sua vida. Mas pastor, por que o senhor fez isso? Eu disse, minha irmã, você não entendeu? Deus te colocou naquele lugar para fazer a diferença, para através da sua vida alcançar as outras vidas, e é assim que Deus faz. E talvez esteja uma pessoa aqui em nosso meio, pedindo a Deus uma transferência de uma cidade, uma transferência de um setor, uma transferência de determinados relacionamentos até, mas Deus está te dizendo que te colocou propositalmente naquele lugar, para através de ti fazer um milagre naquelas vidas. Eu posso ouvir o amém? Glória a Deus por isso, porque Deus pode contar com você, porque Deus pode contar conosco. E sabe, irmãos, voltando ao texto, Pedro estava saturado de tudo que ouvia. Eu não sei em relação a vocês, mas eu estou completamente saturado, estagnado, ao ponto de me causar repugnância os discursos políticos que existem, os discursos religiosos que existem, os discursos filosóficos que existem, e eis-me aqui para dizer tão somente o que Pedro diz: para onde irei? Não tenho para onde ir, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Conta-se a história de um missionário no Amazonas. Ele era norte-americano e veio para o Brasil fazer missões, e depois de tanto tempo de dedicação, ele adoeceu, e não houve melhoras, não houve uma recuperação desejada. E de repente um nativo aproxima-se dele e diz: se esse Deus é tão bom como você diz, por que Ele permite que você passe por essa situação? Se independente, ele respondeu, do que eu esteja passando ou vivendo, Deus sempre permanecerá bom, porque o que Ele já fez por mim na cruz do Calvário já é suficiente para eu agradecê-lo por resto da minha existência. Só que o nativo ainda curioso e disse bem assim: por que diante de tanta dor você não deixa esse seu Deus? Aquele homem parou, pensou e trouxe àquele nativo uma das respostas mais tremendas que eu já ouvi. Ele disse bem assim: meu querido, ainda se eu quisesse, ainda que eu quisesse, eu não poderia. E se eu pudesse, eu não queria. Resumiu o Evangelho. E assim, eu tenho dado essa resposta para todos aqueles que me fazem a pergunta: porque eu estou em Cristo, porque eu permaneço em Cristo, porque estou nesse caminho. Tudo se resume a isso. Ainda que eu quisesse, eu não poderia. E ainda que eu pudesse, eu não queria. Estar em Cristo é infinitamente melhor. O Pedro que trouxe essa resposta é aquele que um dia traz uma pergunta que revela a inquietação da sua alma: Senhor, deixamos tudo para te seguir. Eu só quero saber de uma coisa: qual é o fim desse caminho? Qual é a recompensa dessa história? Onde é que vai parar tudo isso? Essa dúvida de Pedro é a dúvida de todos os homens. E Jesus disse a Pedro: Pedro, não há ninguém que tenha deixado os prazeres do presente século por amor a mim, que não tenha recebido na mesma era 100 vezes mais, o centuplo, 100 vezes mais, e muito mais na eternidade por vir. 100 vezes mais. Quando eu olho para quem eu era sem Cristo, quando eu olho para quem eu sou em Cristo, eu posso dizer, irmãos, a vocês, não materialmente, não fisicamente, porque os meus valores não são materiais, não são físicos, mas posso dizer emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, hoje eu tenho 100 vezes mais paz, 100 vezes mais fé,
100 vezes mais esperança, 100 vezes mais confiança, 100 vezes mais amor, 100 vezes mais integridade, e me considero próspero, e me considero bem-aventurado, não por mim mesmo, mas pela certeza do Cristo vivo em mim. 100 vezes mais é o que Deus nos oferece. Essa é a recompensa do Evangelho, e perceba bem, que nós podemos desfrutar nessa terra, porque está escrito em João capítulo 10, versículo 10, enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não é simplesmente vida, e não é uma simples existência, porque existir por existir, um verme, um micróbio, um germe, existe. Mas quando fala de vida, vai muito além da mera existência casual, onde qualquer animal irracional é movido pelos seus instintos. Mas fala de uma vida que talvez seja imensurável, e eu não possa aqui explicar exatamente o que Cristo quer nos dizer. Mas eu consigo entender que vida em abundância significa mais do que o necessário, mais do que o suficiente. Isso sim é que é vida. E somente em Cristo nós teremos essa vida. Não nos discursos religiosos, não nos discursos filosóficos, não nos discursos políticos. Por isso, como Pedro, saturado, disse: para onde irei? É o que eu digo, eu não tenho para onde ir. Se quiserem questionar a minha fé, as minhas convicções, a esperança que há em mim, saibam disso, eu não tenho para onde ir. Não tenho orgulho nenhum de dizer isso, mas já experimentei de muita coisa nesse mundo. Certa feita até um jovem disse bem assim: eu acredito em você. Ele não é cristão, esporadicamente visita a igreja, mas me acompanhou na adolescência, na juventude. Eu acredito em você, porque você conhece as duas faces do mundo, os dois lados da moeda. Eu olhei para ele e disse: eu preferia nunca ter conhecido. Sabe por quê? E esse é o conselho que eu trago para os jovens. Porque Jesus não nos chamou para conhecer o mundo, mas para vencer o mundo. E eu fui escravo desse mundo. E existem sequelas, cicatrizes que marcam a nossa alma. E alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Mas em meio a todo o opróbrio do pecado passado, e isso atormentava de certa forma a vida do apóstolo Paulo, porque se sentia cúmplice da morte de Estevão e de todos os atos criminosos que tinha cometido antes de conhecerem a Cristo, ao ponto de dizer: mas sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia da minha redenção. Por isso esqueço-me das coisas que para trás se fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que eu faço quando as lembranças do passado vêm, como diz o cantor Armando Filho, né? Lembranças do passado vêm querendo nos fazer parar o mesmo palavra de alguém, querendo fazer com que a gente não venha acreditar. Não é isso que diz a canção? Mas quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. É a palavra, e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, que Cristo Jesus tudo já venceu. Aleluia, aleluia. Cristo Jesus por nós tudo já venceu, mas essas lembranças vêm amargas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: dia após dia eu morro. Essas lembranças vêm. Por isso preferia não ter conhecido, mas ter vencido o mundo. Mas o fato de ter conhecido e ter causado essas cicatrizes na minha vida faz com que eu lembre dessas cicatrizes. E veja que eu não quero voltar, que eu não quero reviver. Por mais que hajam prazeres, eu não posso esquecer
dos pesares. Não posso, por mais que haja alguns momentos de fortunas, não posso esquecer os momentos de infortúnios. Porque o pecado pode ser prazeroso, mas é doloroso. E essas experiências trágicas e amargas faz com que nós venhamos ter essa conclusão: para onde iremos? No meu caso, e em alguns casos aqui, já experimentei, já passei por isso, e hoje, por experiência própria, por causa própria, não quero ser como um porco que volta à lama, ou como um cachorro que lambe o vômito que um dia regurgitou. Não quero isso. Por isso, eu sei, e aqui preparo os irmãos, que estamos vivendo o tempo em que vamos olhar ao nosso lado e pessoas que caminhavam conosco não estarão mais em nosso meio. Imagine comigo os apóstolos olhando para um lado e para o outro, e diante desse discurso de Jesus: onde estão? Sumiram, desapareceram, simplesmente evaporizaram. Onde estão? Nunca foram discípulos, foram seguidores. E a diferença de discípulo e seguidor é que o seguidor é convencido da verdade, mas só convencido. O discípulo é convertido à verdade. O seguidor, ele entra na igreja. O discípulo, ele deixa a igreja entrar nele. Essas são basicamente algumas diferenças que há entre seguidores e discípulo. Enquanto o seguidor busca a bênção, o discípulo busca o abençoador. É por isso, quando Jesus faz a multiplicação dos peixes, ele olha para os discípulos e diz: agora venham e segue-me. Se você for prestar atenção no texto, eles deixam barco, deixam rede e deixam os peixes, deixam as bênçãos. Porque quando se tem o abençoador, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que fique bem claro, pastor Sidney não está preocupado com unanimidade. Que fique bem claro, pastor Sidney não está preocupado com popularidade. Que fique bem claro, pastor Sidney colocou a mão no arado e no cajado para fazer tão somente a vontade de Deus, sem se preocupar com reputações humanas, sem se preocupar com ibopes, com pareceres humanos. Como disse alguma vez, quero ser um profeta que combate o pecado, assim como João Batista, preferindo perder a cabeça do que perder a consciência. Se quiserem fazer festa com minha cabeça numa bandeja, que faça, mas a minha consciência não será ludibriada. Não estar à venda as minhas convicções. Se todo mundo tem um preço, eu também tenho o meu, e já foi pago na cruz do Calvário. Esse é o meu preço, não me vendo. Creio na palavra da redenção, que diz, em primeiro lugar, três processos da redenção em Cristo. Primeiro, foi comprado. Segundo, retirado do mercado. E terceiro, nunca mais será posto à venda. Quem viveu a redenção verdadeira em Cristo Jesus, tem a certeza que foi comprado, retirado do mercado. E terceiro lugar,
jamais será posto à venda, porque aquele que verdadeiramente se converteu a Deus, esse nunca, nunca, nunca se desviará dos seus caminhos. E o próprio Jesus é quem nos garante, ao dizer que dá a sua vida como bom pastor pelas suas ovelhas, e não há quem possa, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, ou em qualquer outro lugar, não há quem possa arrebatar uma ovelha dos seus apriscos. Eu estou com o meu supremo pastor, e o que prende uma ovelha no ambiente, não é o cercado, não é a cerca. Escuta bem, o que prende uma ovelha no aprisco não é a cerca, é o alimento. Por isso, mais uma vez eu digo, para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens o alimento para a minha alma, se só Tu tens o alimento para o meu espírito, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso permanecerei com Cristo. Amém, irmãos? Essa é uma palavra de reflexão. Não tem um ponto, não tem 2 pontos, não tem 3 pontos. Não é uma mensagem sistemática conforme estamos acostumados a falar. Mas eu quis essa manhã somente abrir o meu coração para os irmãos e falar aquilo que vem na mente, sem papel, sem esboço, sem script, sem liturgia, apenas com um texto bíblico puro e simples, mediante o que o Senhor trouxer à nossa memória, à nossa lembrança. João 6, capítulo 66, João 6, capítulo 6, versículo 66 a versículo 68. Nosso compromisso é com a palavra de vida eterna. Eu quero te convidar em nome de Jesus a se colocar em pé. Se você puder, nesse instante, colocar a mão no seu coração, em meio a uma multidão, que na medida que se aproxima de Cristo, se distancia, em meio a uma multidão, que vive e sobrevive, agitada, de norte a sul, de leste a oeste, em busca de bênçãos, em busca de moveres. Em meio a essa multidão, há um povo, eu sei, e por esse povo, Jesus veio ao mundo, e morreu, até o último suspiro, até a última lágrima, até a última gota de sangue, por este povo ele se entregou. Um povo que fundamenta sua fé na palavra, que pauta a sua vida na palavra. Um povo que, apesar do caminho estreito, da porta apertada, das aflições dessa vida, da perseguição nesse mundo, um povo que é capaz de erguer a sua voz e dizer: para onde eu irei? Um povo que reconhece o seu lugar, um povo que reconhece o seu
lugar. E meu lugar não é nos carnavais dessa vida, porque está escrito: prefiro estar à porta da tua casa do que nas tendas, nos palanques, nos palcos da adversidade, nos camarotes das adversidades. Deus, nós sabemos qual é o nosso lugar, e o nosso lugar é aos teus pés, diante de ti, no santo dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso nós proclamamos, para que todos possam ouvir: para onde irei? Para onde irei? Para onde irei? Se só tu tens, só tu tens, só tu tens, só tu tens, só tu tens. Glória a Deus. És maravilhoso, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido. Nós temos crido, não mediante o sangue, não mediante a carne, porque não é carne nem sangue que tem nos revelado, mas o Pai Celestial tem nos revelado que Tu és o Cristo, o cumprimento do passado, a esperança do futuro. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim, aquele que era, que é, que há de ser. Tu és o centro do nosso mundo, Tu és o centro do nosso universo, a primazia de todo o nosso ser. Tu és o sol da nossa justiça, a estrela da nossa manhã. Tu és o bom pastor. Tu és a porta das ovelhas, o caminho para a verdade que conduz à vida. E nós temos crido, e nós temos crido. Só Tu tens as palavras de vida eterna, e como ovelhas nós seguimos os Teus passos, ciente de que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e a boa ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor e segue, na certeza que Ele há de nos conduzir pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, e refrigerará a nossa alma. Sim, nós temos crido. Sim, nós temos crido, e não depositamos a nossa esperança em homens, e não depositamos a nossa esperança em sistemas. Não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido. Aleluia. Aleluia. Onde irei eu, Deus? Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Adoro o Senhor, igreja. Continua adorando o Senhor em espírito e em verdade. Declare quanto Ele é maravilhoso. Quanto Ele é maravilhoso. Aleluia.
minha sede de paz e justiça. És minha rocha, minha porção, e tenho de bom. És minha vida, fonte das águas, sacia minha sede de paz e justiça. És minha rocha, minha porção, e tenho de bom. Maravilhoso tu és, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor Jesus. Maravilhoso tu és, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor Jesus. Maravilhoso tu és, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor Jesus. Jesus maravilhoso, meu Jesus. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir? Aleluia. Queria convidá-lo, querido, para, como um ato de fé, repetir comigo: para onde irei? Vamos tentar novamente. Como um ato de fé, você vai expressar as mesmas palavras de Pedro: para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, e eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Olha só. Glória a Deus. Repete novamente: eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Gente, escuta só o que Deus traz à minha mente aqui. Eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa conclusão que o apóstolo Pedro teve, eu pergunto a vocês: foi através dos sinais que Jesus fazia? Através dos milagres que ele operava? Através dos prodígios que ele realizava? Olha para mim. Não. Não se esqueça que antes ele diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Tem muitos fazendo sinais, prodígios e milagres, mas não tem as palavras de vida eterna. Minha avó já dizia: o homem, ou melhor, o pau se conhece pela casca e o homem se conhece pela palavra. Alguém conhece esse ditado? Alguém conhece esse ditado? Já ouviu? O pau se conhece pela casca e o homem se conhece pelas palavras. A convicção que Pedro tinha para dizer: eu tenho crido
e conhecido. Creio e tenho experimentado que Tu és o Santo de Deus, não através dos sinais que tem feito, dos milagres que tem operado, dos prodígios que tem realizado, mas das palavras que tens pronunciado, porque o homem de Deus, em sua integridade, ele não se confunde e não entra em contradições. É sim, sim, não, não. E por isso Jesus é o único homem sobre a face da terra com ousadia e autoridade para dizer: em verdade vos digo. Me apresente outro filósofo na filosofia grega. Me apresente um outro líder na política que tenha tamanha autoridade de dizer em verdade vos digo. Me apresente qualquer outro líder religioso, qualquer ser humano que tenha dito isso. Compromisso de Jesus com a palavra. Podem passar os céus e a terra, mas nenhum tio, nenhuma vírgula será retirada desta palavra. Por isso está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você está com a sua palavra aí? Dá um abraço nela, bem gostoso. Eita Jeová. Tem um vídeo aí na internet, irmãos, as pessoas recebendo em caixas um produto. Vocês viram esse vídeo aí circulando? Eu vou dizer a sensação que eu tive. É na Coreia, eu não sei se é do sul, do norte. Várias caixas, e as pessoas abrindo aquelas caixas, eu disse: é alimento, estão com fome. E quando eles abriram as caixas, eu vi que realmente era alimento, e que realmente eles estavam com fome. A euforia era tão grande que se alegravam, pulavam, dançavam. Sabe qual era o produto e sabe qual era o alimento? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A SBB deu uma Bíblia a um coreano chamado Nir. 5 anos depois ela foi visitar esse coreano. Era o único cristão da sua cidade quando recebeu a Bíblia. 5 anos depois, existia centenas de pessoas convertidas a Cristo Jesus por causa de um homem e por causa de um presente, a Bíblia. Essas são palavras de vida eterna. Se a palavra de Deus não converter o nosso coração, nada mais poderá converter. É a palavra por si só, ela é poderosa. E nós sabemos quem é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era e é Deus. O verbo é Deus. Eu não estou dizendo que o papel é Deus, eu não estou dizendo que essa cópia é Deus na tradução de João Ferreira de Almeida. Eu estou dizendo que a palavra que vai além das letras, a palavra que vai além das páginas, a palavra que vai além da escrita, a palavra que vai além da linguagem, essa sim é Deus que se revela por meio da palavra. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que tem a palavra. E por isso nós podemos acreditar na palavra de Deus, porque cremos que há um Deus de palavra. Amém? Senhor Deus, abre o nosso coração para que possamos ouvir e receber a Tua palavra, e não sermos iludidos nesses últimos dias com tantos artifícios que virão, com tantas, Senhor, encantamentos que existirão. Que a nossa fé esteja fundamentada na Tua palavra, e que venhamos dizer semelhante a Pedro: para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que não venhamos nos conformar com este mundo, que não venhamos nos conformar com esse século, que não venhamos nos curvar diante do sistema, mas que venhamos reconhecer que pela palavra vivemos e por ela venceremos. Essa é a expressão e a profissão da mais profunda sinceridade da nossa fé, pela palavra. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.